Graça e paz, meus queridos, a gente já conversou, a gente está vendo, estudando a reforma da Inglaterra, por quê? Porque é importante que nós entendamos a reforma como um todo. Nós vamos ver a reforma na Inglaterra, eu vou procurar trazer a reforma em países que não são tão conhecidos nossos. Porque quando a gente fala de reforma, a gente fala de Alemanha, com Lutero, Genebra com Calvino. E aí os outros países a gente pensa que foi do mesmo jeito. E aqui na Inglaterra a gente está vendo que a coisa aconteceu bem diferente. Quem deu o pontapé inicial para algo que nós poderíamos chamar de reforma foi justamente Sua Majestade o Rei, né? O Rei Henrique VIII. E a gente viu também que a importância da história é primordial para que nós não venhamos cair nos mesmos truques de sempre. A história nos faz com que nós venhamos entender e identificar os erros que podem entrar. Então essa é a função da história e nós ensinamos história que vem da Bíblia para você aqui no Seminário Nascido de Novo. Bom, a gente viu que os motivos que levaram ao rompimento, à cisão, né? Então foi uma igreja cinzida, né? Que se rompeu. O rompimento de Henrique VIII com Roma não foi nada teológico, não foi questão do casamento de Henrique VIII na realidade, foram motivos totalmente políticos. A gente viu isso. A gente viu também que com esse rompimento, muitos esperavam que iria acontecer uma reforma em níveis teológicos, mas o rei queria mesmo que ficasse tudo quietinho. Ele queria manter do jeito que estava, né? Do jeito que a coisa estava funcionando. Mas mesmo assim, homens, né, liderados por Thomas Cranmer, trabalharam para que aos poucos a igreja fosse reformando. Aí a gente chega ao ponto que Henrique VIII falece, Henrique VIII morre, a gente vê que quem toma posse. Quem toma posse é Eduardo VI, filho de Henrique VIII. Eduardo VI ele sempre teve uma saúde muito delicada, ele sofria de vários problemas de saúde. E Eduardo ele era filho de Joana Seymour, a terceira esposa de Henrique VIII, depois que Henrique VIII já tinha, né, Ana Bolena, também seu irmão e praticamente toda a família de Ana Bolena. Politicamente, o reinado de Eduardo foi marcado por uma profunda crise financeira. Parece até que a gente já viu essa conversa antes, né? Henrique VIII, por causa da Guerra das Duas Rosas, o que aconteceu com Henrique? Herdou uma crise financeira profunda. O filho dele passou por uma crise financeira maior ainda, a ponto dele sofrer, inclusive com levantes durante o seu reinado, como o ano que mais teve levantes foi o ano de 1549. E agora, com relação à formação, ao crescimento de Eduardo VI, ele foi criado pelos seus tios maternos, que eram os duques de Somerset e Northumberland. Mais Northumberland. E esses tios, eles tinham proximidade com os protestantes. Eles seguiam a fé protestante e educaram o seu sobrinho, o príncipe, que herdaria o trono, na fé protestante. Tanto que, aos 13 anos, Henrique VI ele já lia grego e latim com proficiência. E ele era calvinista. Porque a linha teológica que seguiam, que os tios seguiam e ensinaram seu filho, foi justamente a linha teológica genebrina. Olha que coisa interessante. Então ele aprendeu o calvinismo, ele aprendeu as doutrinas da graça, ele aprendeu as doutrinas, ele estudou sobre João Calvino. Com isso, os reformadores, né, eles tiveram mais poder, eles tiveram influência sobre o rei, e com isso eles puderam implantar uma reforma propriamente dita, uma reforma nos modelos de Genebra. Em 1552, Thomas Cranmer lançou uma nova versão do livro de oração. Ali ele já tirou o que estava faltando da contaminação papista dentro do livro de oração. O parlamento também aprovou duas questões muito importantes. Primeiro, a retirada da missa como liturgia. Isso foi um ganho extraordinário, porque a missa ela é pecaminosa em si. A missa ela traz questões como se estivesse matando Cristo novamente, entendeu? E é um absurdo. Então a missa foi excluída, graças a Deus, da liturgia. Embora ela tenha mantido o celibato para os padres que eram anglicanos, mas os leigos que quisessem se tornar padres e fossem casados, poderiam se tornar padre. Então começa a cair o celibato. Lembre-se, era o parlamento decidia porque era o rei que era o chefe da igreja, lembram? Então é muito importante
você entender isso. E outra coisa, Cranmer excluiu o que restava do veneno papista. E eles conseguiram tirar muita coisa antes mesmo. Conseguiram tirar muito dos erros e conseguiram aproximar muito a igreja da Bíblia, mesmo no reinado de Henrique VIII, mas não podiam fazer isso tão abertamente. Já com Eduardo VI, a coisa mudou. Parecia que tudo ia caminhar para o lugar certo, parecia que tudo finalmente daria certo, que finalmente a Igreja da Inglaterra seria reformada por inteiro, quando a gente vê que depois de 6 anos de assumir o trono, Eduardo falece, né? Eduardo VI falece. O reinado dele foi só de 6 anos, 1547 a 1553. E infelizmente ele foi sucedido pela pior pessoa que poderia ser rainha. Quem? Maria Católica, Maria Tudor, também conhecida como o Diabo Sanguinário ou Maria Sanguinária. Ela era católica, então ela trouxe de volta todos os elementos católicos e perseguiu, né, os reformadores. E a gente viu que aí até mesmo Thomas Cranmer acabou pagando com sua vida. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos continuar estudando sobre a reforma da Inglaterra. Como eu prometi para vocês, nós vamos até lá nos puritanos, nós vamos estudar bem essa reforma e vamos tirar todos os conhecimentos. É muito importante que nós conheçamos todos os detalhes da reforma protestante para não cair na conversa de papista de que eles são a igreja verdadeira. Não, você tem que entender como aconteceu a reforma para você entender que foram homens, teólogos que conheciam a palavra de Deus e fizeram o quê? Trouxeram a igreja de volta para a Bíblia. Isso é muito importante que você entenda. E é isso que nós ensinamos aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. É isso que a gente ensina tanto aqui no conteúdo gratuito quanto nos nossos mais de 20 cursos. Exatamente. E lógico, a cereja do bolo, a coroa dos nossos cursos, que é a nossa formação completa em teologia, onde você aprende do básico ao avançado da teologia, uma teologia verdadeiramente conservadora, porque aqui a gente não está aqui para negociar com liberal, fazer politicagem, nem nada. Aqui a gente vai te ensinar a Bíblia e ponto, e mais nada. Então espero que você tenha gostado. Quer conhecer os cursos do seminário? Link está aqui na tela e aqui na descrição também você tem o link para a nossa formação completa em teologia. Vem estudar teologia no maior seminário realmente bíblico e realmente conservador do país. Estou te esperando lá na área do aluno. E ó, os cursos são totalmente online. Te espero lá.